A Câmara Municipal de Uruguaiana realiza nesta manhã a inauguração da Escola do Legislativo Dr. Homero Tarragó, instituída pela Resolução número 12, de 30 de maio de 2017. Integram a mesa o excelentíssimo senhor vereador José Fernando Tarragó, presidente do Poder Legislativo, excelentíssimo senhor Rony Peterson Couto Melo, prefeito de Uruguaiana, senhor Florian Augusto Coutinho Madruga, presidente da ABEL, Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, e os vereadores Carlos Alberto Delgado de Davi, Elton Vinícius Nicolás da Rocha, Eric Lins Grilo, José Clemente da Silva Correia, Rafael da Silva Alves, Suzana Cardoso Alves, Wagner Domingues Garcia Manugás, Zuma Rodrigues Ancinello. Registramos ainda a presença do professor Marcos Vinícius Bolini Querol, diretor do campus Uruguaiana da Unipampa, senhor Luiz Antônio da Costa da Silva, diretor da região sul da ABEL, vereador Edson da Rosa, diretor da Escola do Legislativo de Caxias do Sul, senhor Eduardo Reis, coordenador do Núcleo de Divulgação e Projetos Institucionais da Escola do Legislativo de Caxias do Sul, vereador Edmar Fagundes Cardoso, presidente da Câmara Municipal de Bagé, senhor Ricardo São Pedro, secretário municipal de administração, excelentíssima senhora Suzana Yara Dora Velo, defensora pública, senhor Regis Lima, representante do deputado estadual Frederico Antunes, professora Maristela Mancia Labrea, representando a 10ª Coordenadoria Regional de Educação, senhor Leonel Staubam, diretor da Unopar Uruguaiana, senhora Marisete Pinto Kopseski, representando o Movimento Negro de Uruguaiana, senhor Argemiro da Rosa Rocha, presidente da ONG Ateliê Saladeiro, ponto de cultura do estado do Rio Grande do Sul, na Barra do Quaraí, senhor Renato Correia, presidente do Conselho Municipal de Saúde, em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana, agradecemos a presença das demais autoridades, representantes de entidades e das senhoras e senhores convidados que estão a prestigiar esta solenidade. Convidamos todos para cantarmos o hino nacional brasileiro.
nossos bosques tem mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ao pátria amada idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Quem teme, quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Para o uso da palavra, o excelentíssimo senhor vereador José Fernando Tarragó, presidente do Poder Legislativo. Bom dia a todos. Cumprimento o excelentíssimo prefeito municipal, senhor Rony Melo, o ilustríssimo senhor Florian Augusto Coutinho Madruga, o indigno presidente da ABEL, Associação Brasileira das Escolas de Legislativos e de Contas, demais autoridades já mencionadas aqui no protocolo, servidores e servidoras desse legislativo. É com imenso prazer que recebemos aqui no Poder Legislativo os senhores e as senhoras. Cumprimentos especiais ao senhor Luiz Antônio da Costa, diretor de assuntos da região sul da ABEL, aqui presente também conosco. Hoje, dia 19 de junho de 2017, é uma data histórica para essa casa. Marca a inauguração da Escola Legislativa da Câmara Municipal de Uruguaiana. Que importância tem esse fato? No ano de 1998, foi promulgada a Emenda Constitucional número 19, que, entre outras modificações, alterou o artigo 39, parágrafo 2º da Constituição Federal, passando a ter a seguinte redação. Artigo 39. Parágrafo 2º. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultado para isso a celebração de convênios ou contrato entre entes federados. Portanto, há 19 anos, a Constituição Federal assegurava a criação de escolas de governo, com o objetivo de formar e aperfeiçoar servidores públicos e servidores com requisito para a promoção na carreira. Hoje, com a criação da Escola do Legislativo, Dr. Roberto Tarragó, colocamos o Poder Legislativo de Uruguaiana no rol das casas de lei que podem contribuir para a formação técnica e política de seus agentes políticos e da sociedade em geral, concretizando o que preceituava a Emenda 19. Ressaltamos que, em todo o estado do Rio Grande do Sul, existem hoje 8 escolas, tem São Borja também e Pinheiro Machado, e mais a escola da Câmara de Porto Alegre, Caxias do Sul, que temos seus representantes aqui presentes, Novo Hamburgo, Bagé, também estamos com seu representante presente, e a Escola de Gestão do Tribunal de Contas. Uruguaiana, portanto, está entre as grandes escolas pioneiras de nosso estado. Aproveito este momento para agradecer a presença do vereador Edson da Rosa e o senhor Eduardo Reis, representantes então das escolas de Caxias do Sul, e o vereador Edmar Fagundes Cardoso, presidente da Escola Municipal de Bagé. Com as ações voltadas para os vereadores, servidores, lideranças comunitárias, entidades, cidadãos interessados em aprofundar o conhecimento sobre política e poder legislativo, a escola atuará basicamente em 3 áreas distintas. Primeiro, a área de capacitação interna,
destinada a vereadores, servidores e estagiários, tendo como objetivo ampliar a formação em assuntos de interesse da Câmara Municipal e fornecer treinamento e adaptação dos servidores em estágio probatório. Segundo, área de formação de cidadania, destinada a promover a aproximação e a integração do Poder Legislativo com a comunidade. Proporcionando o conhecimento do funcionamento do Legislativo e da tramitação dos processos. E, por fim, a terceira área de desenvolvimento intelectual, cultural, integração e pesquisa, destinada a estimular a pesquisa acadêmica, promover atividades educativas, artísticas, culturais e esportivas, com vistas à promoção da valorização dos servidores e da melhoria do clima organizacional. Essas ações buscam melhorar a qualidade dos serviços inerentes a esta Casa Legislativa, promover a formação de cidadania para o desenvolvimento do senso crítico e político e a divulgação do papel da Câmara Municipal e do vereador aos cidadãos uruguaianenses. Com a criação da Escola Legislativo, estaremos propiciando a qualificação constante para aprimorar o suporte de alto nível necessário ao desempenho das funções legislativas e, com isso, teremos ganho na qualidade do atendimento à comunidade. Esse espaço de aprendizagem e troca de conhecimentos servirá como instrumento para estreitar os laços entre o Legislativo e a sociedade, tornando essa casa mais conhecida e mais valorizada. Por fim, não posso deixar de registrar minha emoção, meu profundo agradecimento pelo fato de ter o nome do meu pai, Homero Tarragó, designando tão importante mecanismo de geração e difusão de conhecimento e de aproximação com a sociedade. Fui pego de surpresa com a proposição da vereadora Zuma Sinello, que foi prontamente acatada por essa egrégia casa. O Dr. Roberto Tarragó, médico de prestígio nessa comunidade, foi vereador por 3 mandatos, de 1959 a 1963. Nesse período, exerceu a presidência do Legislativo por 6 vezes, tendo sido o vereador que mais tempo esteve à frente desse importante cargo que hoje ocupa. Em 1964, quando eclodiu a Revolução Militar, Dr. Roberto Tarragó, na condição de vice-prefeito, assumiu o governo municipal, até o ano de 1968. E, preocupado com o social e com a educação dos nossos cidadãos, criou 2 grupos escolares, sendo um deles a Escola Municipal de Educação Fundamental Rui Barbosa. De acordo com os ensinamentos da filosofia e conforme dito pelo professor Mário Sérgio Cortella, nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. A vida passa, mas a nossa obra fica. Com esta homenagem à memória do meu pai, eterniza-se o que me emociona e pelo que eu estou profundamente grato. Rogamos a Deus que ilumine os nossos caminhos e proteja a todos. Muito obrigado. Nós convidamos a fazer uso da palavra o diretor da Escola do Legislativo de Caxias do Sul, vereador Edson da Rosa. Bom dia a todos. Bom dia, gente. Bom dia. É com uma enorme satisfação que venho ao Uruguaiana, a primeira vez que venho ao Uruguaiana. Cheguei literalmente há meia hora atrás, viemos de carro, por impossibilidade de ir de avião por compromissos outros no final de semana, mas não poderia me furtar de estar aqui presente
nessa inauguração e sentindo a vossa emoção, presidente Fernando, na inauguração da Escola do Legislativo Homero Carragó, que é vosso pai, né? Então, tenha certeza que para o senhor é muito importante. Quero fazer uma saudação ao prefeito Ronir Melo, Rony Melo, ao presidente da Câmara, ao nosso amigo senhor Flório Madruga, presidente da BL, também está aqui conosco, Luiz Antônio da Costa, que estiveram também no dia, lá em agosto, no dia 10 de agosto de 2015, em Caxias do Sul, fazendo a inauguração oficial da nossa Escola do Legislativo, que nos honrou muito a sua presença, saudando essas autoridades presentes e também o Eduardo, que é servidor público da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Não é meu segurança, é pelo tamanho dele, mas é uma pessoa muito querida, é funcionário de provimento efetivo e ele cuida sempre de memória da nossa Escola do Legislativo e faz parte conosco e fez questão de estar junto nesse momento. Nós, na antessala, estivemos aqui, fizemos um briefing, alguns minutinhos, né? Até porque não tivemos muito tempo, da importância que tem a Escola do Legislativo. E também quero trazer um abraço, não havia esquecido, do nosso presidente Felipe Gabriel Maia, que desejou sucesso a toda a escola. Um abraço fraternal a todos os vereadores, colegas vereadores que estão aqui. Eu sou vereador de 4º mandato em Caxias do Sul, primeiro vereador negro eleito em Caxias, e único até hoje. Já tive a oportunidade de ser presidente da Câmara em 2013, secretário de Educação 2009, 2010, 2011, no governo José Ivo Sartori. Então, falei isso porque sei da importância que uma escola do Legislativo tem, Flávio. Nós vivemos tempos muito difíceis na política do Brasil, mas as pessoas não querem fazer a leitura, talvez até uma leitura antropológica, do que verdadeiramente esse momento significa para o Brasil. Porque nós somos o estrago da sociedade. Nós precisamos, sim, da justificativa de estar nesse mandato. E uma das principais ferramentas que as câmaras de vereadores terão é a Escola do Legislativo. Uma ferramenta institucional. Não podemos confundi-la com, por eu estar designado, e o presidente, o diretor da Escola do Legislativo, no nosso município, é designado pela mesa diretora. E nós estamos fazendo o 2º ano, e fui designado novamente, agora nessa legislatura, nova para estar à frente da escola. E uma das principais funções que nós temos é, sim, a formação do público interno e externo. Nós temos vários programas lá em Caxias do Sul para atrair a comunidade para dentro da Câmara de Vereadores, para conhecer o papel fundamental de uma Câmara, que as pessoas, invariavelmente, não conhecem a nossa promotora. Procuradora, promotora, nós falávamos antes lá, professora? Defensora pública. Nós falávamos antes lá da importância de nós, por exemplo, fazermos um ato simples que é cantar o hino nacional. Por que nós só cantamos em solenidade? Nós confundimos muitas vezes nação e pátria com momento político, quando não deveríamos de fazê-lo. E isso nós temos que dar formação para as pessoas. Eu tenho certeza que quase que invariavelmente, vereadores, se nós somos questionados, muitas pessoas vão nos procurar e dizer assim: eu vou te procurar lá na prefeitura. Mas eu não estou na prefeitura. Eu estou na Câmara. Mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. E a ferramenta que nós temos para a divulgação, uma delas, é a Escola do Legislativo. Que ela tem que ser um braço do Poder Legislativo para que nós possamos, cada vez mais, que a população tenha a noção exata do que é o papel fundamental dos vereadores. Eu lembro que em 2016, antes das eleições, nós fizemos condutas vedadas para a eleição de 2016, já dando a formação para quem quisesse ouvir, para que a maioria dos candidatos a vereadores, convidamos todos os partidos políticos que tem em Caxias do Sul, para que os vereadores, quando fizessem campanha, não falassem coisas que não são da sua competência. Isso é uma formação conceitual, Flávio. Porque o que as pessoas vão nos cobrar nos nossos gabinetes? Aquilo que nós prometemos. E se nós prometemos aquilo que não é de competência do vereador, aí a nossa classe fica como está. Na ordem de conceito em todo o Brasil. Então, fiz questão de fazer essa fala em nome do Poder Legislativo de Caxias do Sul, que tem 125 anos.
pela importância que tem. Nós viajamos 10 horas de carro, porque penso que cada um de nós tem que cumprir o seu papel na sociedade, principalmente nós homens e mulheres públicas. Nós precisamos fazer a diferença num cargo tão importante, porque nós somos a representação da sociedade, dos 100%. Muitas vezes nos preocupamos, com todo respeito, prefeito, com a eleição do prefeito, e não nos preocupamos com a eleição dos vereadores, que representam a sociedade como um todo, e é quem vai definir efetivamente os rumos através da aprovação ou não das leis. Então, para isso, nós precisamos ter conceitos cada vez mais. Eu não vou me alongar, mas dizer para vocês que talvez, presidente Fernando, os senhores não tenham noção da importância dessa escola. Nós já estamos fazendo parcerias com a academia. Atualmente estamos fazendo um curso em company com a Fundação Universidade de Caxias do Sul, que terá certificação, né? E as pessoas cada vez mais positivamente nós estamos conseguindo fazer, porque estão percebendo que nós estamos utilizando a formação, a criação da escola legislativa para a formação do público interno e externo como alavanca institucional, não como pessoal. Né? Tanto é que, se forem olhar nas redes sociais desse que estávamos falando, dificilmente vocês vão achar qualquer coisa da escola legislativa, porque eu estou cumprindo um papel enquanto cidadão e estando como liderança daquele município. Então, eu quero desejar, presidente Fernando, muito êxito na escola legislativa aqui, e que o vereador, eu não sei como é que vai ser a constituição da escola legislativa, nós procuramos colocar na nossa estrutura, se eu posso assim ajudá-los, já nos colocando à disposição para que nós possamos trocar ideias, utilizar assim servidores, tanto de provimento efetivo como CCs, mas no escopo, na estrutura, principalmente servidores de provimento efetivo, para que dê continuidade e perpasse as gestões. Porque nós, vereadores eleitos, vamos passar. Numa eleição, o que acontece? Nós podemos nos eleger ou não. Portanto, o servidor público de provimento efetivo continua, e ele vai dar a noção exata que o tom que o presidente vai dar. Então, parabenizar todos vocês por essa iniciativa. Fiquei muito feliz, até por conhecer o Uruguaiana. Não conheci o Uruguaiana, uma terra que nem Caxias do Sul, frio, mas aqui pega o ano, né? Aqui é terra de Renguear Cusco. É isso? Mas dizer da graça e satisfação de ver esse povo aqui lotando a Câmara de Vereadores, coisa que não é constante. Não é constante, invariavelmente ficam os vereadores aqui. Mas quando tem assunto polêmico, as pessoas dentro. O prefeito falava que nós estamos vivendo num momento em que as pessoas, em função da tecnologia, se escondem atrás para emitir opiniões. Mas eu queria dizer o seguinte: tive a oportunidade também de ser tenente temporário no 3º Grupo de Artilharia Antiaérea lá em Caxias do Sul. E, prefeito, o senhor também falou alguma coisa com relação a isso. As pessoas me perguntam, Edson, talvez se voltasse o regime militar, resolveria a situação de não. Tem mais espaço para isso. Acabou. Agora, alguns valores que nós cultuamos lá dentro, na época eu saí em 91, respeito ao próximo, hierarquia, disciplina, não faria mal nenhum em todos na formação da sociedade. Gente, era isso. Muito obrigado. Sucesso à Câmara de Vereadores, sucesso à Escola do Legislativo Romero Tarragó. Prosperidade. Muito obrigado. Desculpa quebrar o protocolo, mas nós fizemos aqui no centro de Caxias do Sul. Não deu para trazer vinho, porque me parece que o nosso vinho lá é muito bom. Mas como na proximidade com a fronteira, eu fiquei sabendo que o vinho está mais barato, não tem. Mas eu trouxe aqui. Eu trouxe aqui, nós fizemos um livro dos 120 anos do nosso Poder Legislativo em Caxias do Sul, Palavra e Poder. E aqui está um pouquinho da nossa história. Trouxemos também um kit do que nós já conseguimos nesse curto espaço de tempo de 2 anos, né? Quando nós dissemos lá em Caxias do Sul que íamos montar a Escola do Legislativo, as pessoas, olha só como é que está a sociedade, né? Não acredito que teremos mais uma despesa com a escola. Veja como é que nós estamos, né? Tendo a estrutura, a concepção de um prédio entre corpo docente e discente. Mas tomara que as pessoas encarem a escola como um investimento na educação. Então aqui, presidente, vou entregar para Vossa Excelência esse livro e também alguns folders e prospectos que nós fizemos na nossa Câmara de Vereadores. Mas para dizer o seguinte, nós procuramos lá na nossa terra
tomar o vinho caxiense, que é muito bom. Eu não sou muito apreciador de vinho, eu não bebo, mas é muito bom. Só não trouxe pela proximidade de Argentina, não brigar com os irmãos. Muito obrigado, viu? Prazer, senhor. Por favor, obrigado, tanto sucesso. Prazer ali. Já vou. O marketing lá funciona. Opa, trabalhando. Para uso da palavra, excelentíssimo senhor prefeito municipal, Rony Mello. Não vou não, o senhor me permite. Bom dia a todos. Enorme alegria e satisfação que a gente volta a essa tribuna. Eu gostaria, de forma singela, e a gente dá muito valor para quem vem de fora, e o Edson agora, nos falando que a pouco mais de meia hora chega ao Uruguaiana de Caxias do Sul, vem com o Dr. Flório, vejo que nosso presidente também da Câmara de Bagé, o diretor Edmar. Gostaria de pedir uma salva de palmas a eles, que hoje prestigia esse momento tão importante para a nossa Casa Legislativa. Por favor. Eu tenho procurado criar um hábito novo lá na prefeitura, e eu já era assim aqui, né, doutor Fernando Tarragó? Procurar respeitar o protocolo, então todos se sintam cumprimentados, todos sabem do meu carinho, do meu respeito. É para a gente ser bem objetivo aqui. Eu não poderia dizer da nossa alegria, da nossa emoção de voltar a esta casa. Sei que estou em falta para esta casa, porque a ideia inicialmente era nós estarmos, eu poder interagir mais, mas diante de um cenário que nos foi apresentado, e aqui não serve de desculpa, e outras situações particulares que aconteceram na nossa vida, a gente tem participado pouco efetivamente, mas eu creio que dentro de pouco tempo essa relação ela vai voltar, vai ser do jeito que eu sempre imaginei. Mas para mim é uma honra, e se hoje eu estou na política, eu devo a esta casa, e como tu bem falaste, é esse trabalho nosso, essa integração, esse respeito, que inevitavelmente vai fazer com que as pessoas aí fora nos olhem de uma forma diferente e não generalize. Nós falávamos justamente como tu falou há pouco, a gente fazia um briefing agora há pouco na sala do presidente, e eu sou de um tempo, só tenho cara de novo, né? Mas eu sou de um tempo que eu ainda peguei Moral e Cívica, o SPB, sou do tempo, professora Suzana, que fazia os 4 graus, que estava agora a primeira hora da manhã, 7h30, 8 horas, era a fila indiana para cantar o hino nacional, o hino rio-grandense, e depois nós passava para a sala de aula, e isso num total silêncio e respeito aos professores e professoras. Então, na verdade, a escola hoje legislativa, ela resgata muito daqueles valores que por uma razão ou outra se perderam. E o município não é só o município, não é só as crianças, não é só o ensino fundamental, mas como muito bem falou o Edson, doutor Flório, é também as universidades. Eu vejo o diretor Leonel aqui da nossa Unopar, a gente tem que levar inclusive esse trabalho para dentro das nossas faculdades. Mas como prefeito eu quero dizer que
a Casa Legislativa, os vereadores, não tenham receio de entrar nas nossas escolas, não tenham receio de falar com nossos alunos sobre a política. Porque o problema não é a política, o problema é quem faz parte dela. São aqueles que nos envergonham por inúmeras situações e razões. E não vai voltar mesmo. Eu falava lá na sala também que eu sou de um partido que genuinamente ele surgiu da veia militar, mas nem o exército quer voltar hoje a tomar conta do Brasil. Então não é o exército, não é qualquer outra ideia que vai fazer com que as coisas melhorem. Somos nós mesmos. E a política do jeito que está, ela precisa única e exclusivamente de uma reflexão e de atitude. E o que a gente vê aqui hoje é a atitude da Câmara de Vereadores. E eu imagino a emoção que é para o senhor, porque eu posso falar o quanto esta pessoa que está aqui na presidência da casa é humano, o quanto ele faz pelas pessoas aí fora. Sem dia, sem hora, e tem aquele ditado que nos remete sempre, né? Que o fruto não cai longe do pé, né? E eu imagino que foi o Dr. Homero Tarragão na nossa comunidade. Não o conheci pessoalmente, mas vendo-lhe conhecer todos esses anos, e aqui eu faço, sem dúvida, o pensamento de todas as pessoas que estão aqui com relação ao senhor. Então, mais do que justo, vereador Azul, essa indicação que todos os nossos colegas vereadores votaram por unanimidade, e que eu tenho o maior prazer hoje de já trazer assinado a sanção, já em forma de lei, que sancionou dia 13 de junho, se eu não estou equivocado, e dizer que a gente está junto, porque esta casa faz parte da minha história, faz parte da vida da minha família, e aqui fiz muitos amigos, e é isso que a gente guarda para a vida. Daqui 20, 30 anos a gente vai olhar para trás, qual é o nosso legado? Acho que o legado é querer fazer o bem, tentar, dentro das nossas condições, das nossas restrições, tentar fazer um pouquinho mais pelas pessoas que estão aí fora. E a gente está mostrando todos os dias agora. Eu sei que tinha esse momento e nem todos os vereadores puderam estar lá. O vereador Elton esteve representando a Câmara. E a gente sempre fala, a educação é o futuro. E a gente acaba por inúmeros, muitas vezes, no dia a dia, a gente acaba não fazendo o que da boca para fora a gente diz. Hoje nós estávamos justamente apresentando alguns números que, em virtude principalmente das escolas particulares, da própria rede estadual, muitos alunos estão migrando para a rede municipal. E hoje são mais de 500 novas vagas no município. É sinal que nós estamos bem estruturados, estamos preparados para receber essas crianças. E uma novidade, até então as nossas escolas do interior não tinham pré-escola, dos 4 aos 6 anos, vereador. E a partir de amanhã, nosso interior já vai ter à disposição das famílias e das nossas crianças aqui em Uruguaiana. Bueno, quero agradecer, quero lhe cumprimentar e que Deus nos abençoe, nos dê força. E pode ter certeza que a gente está no caminho certo. Estamos se reerguendo aos pouquinhos. Nossa cidade, aos poucos, está vendo o quanto a gente está batalhando, fazendo melhor. Estamos resgatando a credibilidade do município. E nada melhor do que estar junto com o Legislativo. Porque independente de qualquer problema que a gente tenha agora, para frente, as divergências, os vereadores me conhecem, todos vocês sabem como é que eu sou. Não tem problema que não haja solução. Não há problema que não tenha solução. Então, nós se respeitando, quem ganha é a nossa cidade. Parabéns, presidente, parabéns, vereadores. E que o doutor Homero Tarragão, onde quer que ele esteja, não tenha dúvida, vai olhar por nós
que a nossa Uruguaiana merece, a nossa Câmara de Vereadores merece. Tá bom, pessoal? Obrigado, bom dia a todos. Passando ao segundo momento desta inauguração, neste momento o senhor presidente fará a entrega da portaria de nomeação do diretor da Escola do Legislativo, Dr. Homero Tarragó. A portaria de número 114, de 19 de junho de 2017, que nomeia diretor da Escola do Legislativo Municipal o presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana, no uso de suas atribuições legais, resolve: fica nomeado o servidor Ricardo Aires Simas para a função de diretor da Escola do Legislativo Dr. Homero Tarragó, de acordo com o artigo 4º da Resolução número 12 de 2017. Artigo 2º, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Vereador José Fernando Tarragó, presidente. Convidamos o servidor Ricardo Simas a receber sua portaria. O servidor Ricardo Simas fará então o uso da palavra como diretor da Escola do Legislativo. Bom dia a todos. Em nome do senhor presidente Fernando Tarragó, eu saúdo a todas as autoridades já nominadas. Quero fazer um agradecimento especial a Deus por nos dar saúde, condições para estar aqui nesse momento. É muito emotivo para mim. Quero agradecer a minha família, o senhor meu pai, Dr. Vicente Rodrigues Simas, a senhora minha mãe, professora Maria do Horto, minha nora Thaís, que se encontra, meu mano Léo, que já veio me dar um abraço, todos os amigos presentes, autoridades todas nominadas anteriormente. Vou ser breve, bem rápido. Né? Havia o ano de 600, entre o ano de 600 e 700, um monge na Inglaterra chamado Beda, que virou santo para a Igreja Católica, São Beda, né? Também conhecido como Venerável Beda. E ele, entre tantos ensinamentos, disse que existem 3 caminhos para o fracasso. Primeiro caminho, não ensinar o que se sabe. O segundo, não praticar o que se ensina. E o terceiro, não perguntar o que se ignora. Pois eu uso dessas premissas ensinadas pelo Venerável Beda para fazer os 3 caminhos do sucesso e que pretendo que norteiem os caminhos da Escola do Legislativo. Ensinar o que se sabe, transmitir o nosso conhecimento, não meu, conhecimento da casa, de todos nós, da comunidade, das universidades que hoje nos apoiam, o professor Leonel Stallman, Universidade Norte do Paraná, o senhor Dr. Marcos Querol, da Universidade Federal do Pampa,
estão nos prestigiando hoje e que tenho certeza que serão nossos parceiros nessa caminhada, né, que nós estamos começando. Tá? Então, partilhar o que se sabe, dividir o conhecimento. De que adianta ter conhecimento, acumular conhecimento, para mim, se eu não puder partilhar, se eu não puder dividir? Então, essa é a nossa primeira premissa. A segunda, nós vamos contrariar um dito popular, que é comum dizer: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. E nós pedimos: faça o que você prega. Se você gera o conhecimento, se você prega esta informação, faça. Haja de igual maneira com que você prega. Esse é o nosso segundo mandamento. E por fim, como professor há quase 30 anos, e eu sempre disse aos meus alunos: tem dúvida? Pergunte. Não? Tem dúvida? Pergunte. Elton foi meu aluno na universidade, na Unopar, e eu dizia assim: que vergonha tem em perguntar? Ah, mas alguém vai rir da minha pergunta, que eu não sei, Pode até rir, mas você vai sair dali com conhecimento. E eles continuarão rindo. Quer dizer, você vai crescer. E quem ensina vai crescer junto. Então, vamos pautar o nosso caminho da escola nesses 3 princípios ensinados lá na Inglaterra entre os anos 600 e 700. Não posso deixar de registrar meu profundo agradecimento aos vereadores, presidente da Câmara de Bagé, são 500 quilômetros, presidente, vereador diretor da Escola de Caxias do Sul, e ao servidor, e aí já são mais de 700, e que se deslocaram para nos prestigiar neste evento. Ao professor Florian, jornalista, veio de Brasília, Senado Federal, atravessou o país para estar presente e nos brindar aqui nesta aula magna. Senhor Luiz Antônio, ex-diretor da Escola Legislativa, da Assembleia Legislativa e atual diretor de assuntos da região sul da ABEL, que tivemos uma tarde ontem maravilhosa, conversamos, trocamos muitas ideias e já formamos 1000 parcerias, 1000 ideias de projetos do que nós vamos fazer de escola do Legislativo. Então eu agradeço, presidente Fernando, a confiança que o senhor deposita na minha pessoa, e lhe digo de certeza que não se arrependerá. Faremos com a sua parceria, com os demais vereadores, e com esta casa, com os nossos colegas, servidores, faremos um bom trabalho. Obrigado a todos. Convidamos o senhor presidente, vereador Fernando Tarragó, e o senhor Florian Madruga a procederem no descerramento da placa que registra a data de inauguração da Escola do Legislativo Dr. Homero Tarragó.
histórica. Fará uso da palavra a partir deste momento o senhor Florian Madruga. A vantagem de falar por último é que todos já disseram tudo, quem fala agora não tem muito a acrescentar. Então minha palavra será breve, para ter certeza. Mas vamos começar. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana, vereador José Fernando Tarragó, em nome de Vossa Excelência, eu cumprimento as demais autoridades da mesa, principalmente ao senhor prefeito Rony Melo, aos senhores e senhoras vereadores e vereadoras de Uruguaiana, as demais autoridades aqui presentes, já citadas pelo cerimonial, as autoridades de Uruguaiana, os senhores e as senhoras, e principalmente, presidente, quero saudar os servidores aqui da Câmara Municipal de Uruguaiana, porque são meus colegas, visto que eu também sou servidor de uma casa legislativa. Me permita, Vossa Excelência, fazer uma breve apresentação deste locutor que vos falo. Eu sou servidor do Senado Federal há 43 anos. E foi naquela casa que eu aprendi o que sei. E após 43 anos de trabalho no Senado Federal, eu decidi, em dezembro do ano passado, me aposentar. Não porque já tinha cumprido minha missão, mas por circunstâncias da legislação, eu teria que me desligar do Senado e passar a ser um servidor na inatividade. Mas, exatamente uma semana como servidor aposentado, eu voltei a trabalhar no Senado Federal novamente, presidente, na condição de voluntário, para que eu pudesse continuar fazendo o que eu fiz nesses últimos anos. Visitar as câmaras municipais do Brasil, criando escolas no Legislativo. A essa missão eu tenho me dedicado os últimos anos da minha vida. Cada semana, numa Câmara Municipal, ao lado das autoridades, ao lado dos educadores, dos cidadãos, criando uma nova escola para este país, que tanto precisa de escolas. Lá do Senado Federal, durante muitos anos, eu fiz outra coisa com muito prazer, muito mais do que como obrigação, que é dirigir a gráfica do Senado. Então, meu nome sempre esteve ligado a alguma atividade educacional, porque na gráfica eu imprimia livros, eu imprimo até hoje, livros que retratam a história do país, livros sobre a legislação federal, estadual e municipal, principalmente livros sobre a atividade parlamentar dos senhores senadores, de onde eu aprendi muito, e eu citava na sala da presidência da Câmara, para a Vossa Excelência e para o prefeito e outras autoridades que estavam lá presentes, o nome de 3 grandes senadores do Rio Grande do Sul, dentre tantos outros senadores ilustres que esse Estado tem oferecido ao Brasil, mas 3 que marcaram a minha vida profissional. O senador Daniel Krieger, o senador Paulo Grossat, o senador Pedro Simão. Esses 3 grandes homens públicos honraram a tradição gaúcha
a cultura gaúcha, a política gaúcha do Senado da República Brasileira. Eu queria, nesse momento, presidente, depois de ter esses anos todos trabalhado no Senado, inclusive na condição, um dos momentos mais difíceis do Senado Federal, eu fui diretor do Conselho de Ética daquela casa no ano de 2007, um ano de crise não tão forte quanto esta agora, mas também que teve grandes repercussões internamente e externamente no Senado. E fui também presidente, fui chefe de gabinete da presidência do Senado no ano de 2008. Eu estou dizendo isso porque eu costumo dizer, por onde eu ando pelo Brasil afora, que eu tenho a obrigação de fazer uma declaração de amor ao Poder Legislativo. O Poder Legislativo é a grande escola deste país. São nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, que o país vive, presidente da AGOL. É neste plenário aqui que se escreve a história do Uruguaiana. Tenho certeza absoluta disso. Futuramente, os historiadores desta cidade vão consultar os anais da casa para escrever a história do município, a história dos seus cidadãos. É por isso que o Poder Legislativo é tão importante para a formação da cidadania no município, no Estado e na nação. A criação de uma escola do Legislativo, e é uma pergunta recorrente que me fazem lá no Norte, aqui no Sul, no Centro-Oeste do Brasil, para que serve uma escola do Legislativo? E essa resposta foi dada aqui por Vossa Excelência, foi dada pelo prefeito, foi dada pelo vereador Edson. A escola do Legislativo é uma escola de governo, e assim está escrito na nossa Carta Magna, na nossa Constituição de 88, na Constituição que o doutor Ulisses Guimarães, o grande condutor da Constituinte, chamou de Constituição Cidadã. Esse é o nome da nossa Constituição, Constituição Cidadã. E o constituinte, parlamentar, o legislador, colocou esse dispositivo na nossa Constituição. Criação de escolas de governo, no Executivo, no Judiciário, no Legislativo. E nós temos hoje essas escolas espalhadas pelo país afora. Do Executivo Federal, tem 3 grandes escolas em Brasília. A Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, que foi concebida nos moldes da Escola da Administração Francesa, que é a escola mais moderna do mundo. A nossa do Brasil foi construída, concebida no mesmo formato da Escola de Administração da França. E é uma escola que tem prestado grandes serviços ao Poder Executivo Federal. É de lá que têm saído os nossos gestores públicos nesses últimos anos, que têm modernizado a administração federal. E o governo federal criou uma segunda escola também em Brasília, exclusivamente para a formação dos quadros profissionais da Fazenda Pública, da Receita Federal, a Escola Superior de Administração Fazendária, onde, para vocês terem uma ideia, são formados quadros do FMI. Eles vão se preparar lá em Brasília, na Escola Superior de Administração Fazendária. Uma terceira escola do Poder Executivo, de renome internacional, é o Instituto Rio Branco, onde o Itamaraty forma os seus diplomatas. Diplomatas esses brasileiros de reconhecida capacidade no mundo diplomático internacional. Então vejam a importância que uma escola de governo tem para a administração pública. E aqui eu não vou me ater às escolas de magistratura, porque elas são reconhecidas, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal,
como grandes escolas para a formação dos nossos quadros da magistratura brasileira. Mas eu quero falar aqui sobre as nossas escolas, as escolas do Poder Legislativo, as escolas do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais de Contas estaduais e municipais, das Assembleias Legislativas e principalmente das câmaras municipais. Hoje são aproximadamente 160 escolas do Legislativo e de Contas em funcionamento no Brasil. E hoje, nessa data, 19 de junho, nós temos mais uma aqui na cidade de Uruguaiana, que será presidente da Aragão. Não tenha a menor dúvida. O divisor de águas da história deste parlamento aqui. A Câmara Municipal de Uruguaiana vai ter a sua história contada antes e depois da criação da Escola do Legislativo. Porque esta escola é um elemento transformador, não do Poder Legislativo, mas da sociedade desta cidade. E o que faltava aqui para a Uruguaiana, hoje não falta mais. É a sua escola do Legislativo. A escola que vai ser o centro de formação dos novos cidadãos desta cidade. Não tenham dúvida disso, porque onde tem escola do Legislativo, houve um elemento transformador, não só na atividade legislativa dos senhores e senhoras vereadores e vereadoras, mas principalmente dos cidadãos em relação ao Poder Legislativo. Eu tenho certeza absoluta que, não digo num curto espaço de tempo, porque a educação não é uma safra que se dá todo ano, mas é uma safra duradoura quando ela produz os seus frutos. Dentro de pouco tempo, Uruguaiana vai assistir que os cidadãos desta cidade serão cidadãos por completo, conscientes da sua responsabilidade com a sua cidade, com os seus cidadãos, com o seu estado, o Rio Grande do Sul, esse estado tão politizado, que nós respeitamos tanto. O Rio Grande do Sul, presidente da Aragão, é um estado que, acima aqui do Sul, ele é dito como o estado talvez o mais politizado do Brasil. Eu digo isso com conhecimento de causa, porque eu ando pelo Brasil afora. E quando se refere à política do Rio Grande do Sul, sempre se fala com uma política com P maiúsculo. Uma política em que os cidadãos têm participação ativa nas suas decisões. E com a criação dessa escola, então, não tenho a menor dúvida nenhuma de que isso vai se consolidar para sempre. Mas a escola, como está dito na nossa Carta Magna, ela tem essa finalidade da formação, da capacitação dos quadros funcionais da Casa Legislativa, no caso do Poder Legislativo, do treinamento dos servidores da Câmara Municipal. E esse treinamento se dá em benefício da atividade legislativa dos vereadores. E eu venho de uma casa onde a capacitação é levada a sério pelos seus dirigentes. O Senado Federal investe maciçamente na formação dos seus quadros funcionais. Tanto é que eu tenho ouvido ao longo desses anos vários senadores, várias autoridades, ex-presidentes da República dizerem que o Senado Federal tem um dos melhores quadros de servidores da administração pública. Isso se dá, presidente, porque a Casa investe no servidor. O Senado investiu muito em mim. E é por isso que eu ainda trabalho no Senado, porque eu acho que ainda tem muito a fazer no Senado Federal, pelo Poder Legislativo brasileiro. Porque ele investiu em mim, ele me capacitou, ele me preparou, ele me proporcionou viagens para que eu conhecesse outros legislativos e pudesse trazer conhecimento para dentro daquela casa. E ela faz isso com todos os servidores.
Então, quando você tem um quadro funcional preparado, tem a certeza de que os senhores vereadores, senhoras vereadoras, vão ter uma atividade proativa na sua atuação parlamentar. Na resposta que os senhores e as senhoras têm que dar aos cidadãos que os trouxeram para cá. E nós temos, como servidores públicos, como parlamentares, tratar muito bem o cidadão. O cidadão tem que entrar nesta casa, prefeito, com os seus problemas e sair daqui com as suas soluções. E é por isso que nós temos que reverenciar, estar preparados à altura de atender bem aos nossos cidadãos. Esse é o papel principal de uma escola do Legislativo. Mas há um segundo viés que tem a mesma importância do viés principal, que é a escola funcionar para fora das paredes da Casa Legislativa. A escola se focar no cidadão. E esse foi um trabalho que foi levantado pela Associação Brasileira das Escolas do Legislativo de Contas, criada em 2003, lá dentro da independência do Senado Federal. Nós temos que estar preocupados com o que está acontecendo intramuros da Casa Legislativa, mas temos que estar de olhos abertos para o cidadão. E foi justamente com esse objetivo, baseado primeiro na educação legislativa, em educação do servidor. Mas o segundo viés, o segundo pilar da escola legislativa, que é a educação cidadã. Aqui no Brasil, queremos ou não, respeitando aqui os professores presentes, os reitores das universidades, mas a grande realidade é que a única reforma que não se tentou neste país ainda, presidente Tarragó, foi a reforma da educação. A educação no Brasil, lamentavelmente, não é levada a sério. As nossas escolas, e eu não estou aqui generalizando, mas eu estou dizendo, retratando o que a realidade mostra. São escolas mal construídas, são escolas que não oferecem aos professores as condições necessárias para que eles possam cumprir o seu ministério, e são escolas que não tratam adequadamente os nossos estudantes. Nosso ensino é muito falho. E nas três camadas do ensino fundamental, o ensino médio, principalmente o ensino superior. As nossas universidades estão falidas. O ensino universitário no Brasil está relegado ao último plano que se possa imaginar. As escolas de ensino médio cada vez mais estão vazias. As estatísticas apontam o abandono dos estudantes quando chegam ao ensino médio, nem 30% conseguem concluir o ensino médio. E no ensino fundamental, a desinformação é total. As nossas professoras são muito mal formadas nas suas escolas preparatórias para o magistério. Isso forma uma cadeia que ninguém consegue furar, porque o Brasil não fez ainda a reforma da educação. E é nesse ponto que chega a escola do Legislativo. Não para concorrer com a escola formal, não para ser diferenciada da escola normal, mas apenas para complementar aquilo que a escola de formação não faz, que é a educação cidadã. O prefeito falava agora há pouco de uma matéria chamada Organização Social e Política Brasileira, por outra matéria chamada Moral e Cívica. Eu também fui aluno dessas duas matérias, prefeito.
e eu sei o que elas representaram para mim hoje. A importância que eu tive na minha educação, nas escolas onde eu estudei, e eu só estudei em escolas públicas a minha vida toda, que essas duas matérias tiveram na minha formação cidadã. Isso nós precisamos levar para as nossas escolas. E precisamos trazer as escolas aqui para dentro da Câmara Municipal, presidente. Hoje o cidadão, e eu tenho depoimento, falei isso ontem com o Ricardo, um depoimento de uma professora da cidade de Cataguases, uma cidade importante culturalmente no estado de Minas Gerais, na zona da mata de Minas Gerais. No dia da instalação da Escola do Legislativo, quando deu posse aos 42 vereadores mirins, jovens do ensino fundamental, uma vereadora, uma cidadã, uma professora da cidade de Cataguases, presente à Câmara Municipal, no seu auditório lotado, como está essa galeria, ela deu depoimento de que cidadã de Cataguases, professora há 20 anos, ela nunca tinha entrado na Câmara Municipal. Veja só. E a Escola do Legislativo, naquele dia, na data da sua instalação, já trazia para dentro da Câmara Municipal essa professora e tantas outras. E é isso que a escola tem que fazer. Fazer aqui para participar das sessões, assistir às sessões, os debates entre os vereadores, as audiências públicas. Em São Sebastião do Paraíso, uma cidade do sudoeste de Minas Gerais, a semana passada, um vereador me disse que uma audiência pública para a discussão do orçamento do município só tinha um cidadão presente na audiência pública para a discussão do orçamento do município. Isso é falta de cidadania. E a Escola do Legislativo vem para isso, para despertar nos estudantes, nas professoras, nas lideranças comunitárias, nos pais e mães desses alunos, o sentido de cidadania. Ser cidadão por completo. Ser cidadão consciente não apenas dos seus direitos, mas principalmente dos seus deveres perante o município, perante sua cidade, perante o seu estado, perante o país. E aí eu me debruço sobre a questão da Constituição Cidadã. Quantos presidentes da Aragão deste país já tiveram a preocupação de abrir a Constituição Federal e ler alguns dos seus dispositivos que tratam justamente dos direitos e dos deveres do cidadão? Tão importante quanto ler a Bíblia, é também importante ler a Constituição Federal. É lá que está o balizamento da nossa vida. É lá que está a diretriz do que nós seremos, ou do que nós somos e seremos como cidadãos. Mas até, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu não culpo o cidadão por isso. Primeiro, porque não tem nenhuma formação cidadã. E segundo, porque ler a Constituição Federal é uma das coisas mais maçantes que existe nesse país. A leitura é pesada, carregada, é difícil. Só permite a alguns iniciados terem conhecimento e interpretarem o que está no texto constitucional. E nós vimos recentemente, lá no Congresso Nacional, no processo de impeachment da presidente Dilma, o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, fazendo uma interpretação naquele momento do artigo 52 da Constituição, em que deixou todo mundo atônito, porque pela leitura do artigo, estava lá dito sobre direitos políticos, e ele interpretou de uma forma totalmente diferente. Vejam só, e como é que fica um cidadão que vai ler aquilo ali? Então nós precisamos despertar no cidadão, primeiro, o conhecimento da Constituição Federal. Segundo, ele dá a saber que ele tem direitos, mas ele também tem deveres.
E a balança é igual para os direitos e para os deveres. Quando o cidadão tiver conhecimento disso, as coisas ficarão mais fáceis na sua cidade, no seu estado, na sua nação. Porque ele passa a ter consciência da sua responsabilidade como cidadão. Não só aquilo que eu tive a oportunidade de ver ontem à tarde, aqui no Uruguaiana, prefeito, ciceroneado pelo Ricardo, de algumas localidades daqui em que o cidadão ele recebeu do município, mas ele não teve cuidado de preservar aquilo que ele recebeu do município. Falta de cidadania, única e exclusivamente. E é por isso que esse Código Legislativo existe. Podem ter certeza disso, para que esse cidadão venha para a Câmara Municipal, para que a Câmara Municipal possa ir às escolas, conversar com os professores, com as professoras, com os diretores, com as diretoras e principalmente com os alunos. Esses jovens de 9 anos em diante que passam a ter consciência do que é ser cidadão. E foi por isso, presidente, eu fiz questão de trazer aqui para mostrar a toda essa seleta plateia de um trabalho de uma escola do Legislativo. Vejam só que revolução silenciosa que se faz nesse país através de uma escola do Legislativo, de uma Câmara Municipal de uma cidade do interior do Brasil. E foi justamente lá, na escola do Legislativo dessa Câmara, que surgiu a ideia de se fazer a Constituição Federal para crianças, para alunos de ensino fundamental. E foi na Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Pouso Alegre, uma cidade no sul de Minas, que surgiu esta publicação chamada Constituição em Miúdos, escrita pela diretora da Escola do Legislativo, lá de Pouso Alegre, uma moça que se chama Madu Macedo, e ela interpretou aqui nessa história que ela conta todos os direitos, todos os deveres do cidadão, numa linguagem voltada para alunos de escolas de ensino fundamental. E o que é que aconteceu? Quando ela deu conhecimento a Abel de que existia, que ela tinha escrito esse livro, nós levamos ao conhecimento do Senado Federal. Imediatamente, o primeiro secretário do Senado à época, o senador Vicentro Alves, que nunca tinha visto coisa igual na vida dele, me perguntou se ela seria capaz de doar os direitos autorais para o Senado Federal, para que o Senado transformasse essa publicação numa publicação institucional da Casa e pudesse ser distribuída para as escolas formais do Brasil que tivessem interesse. E assim foi feito. Ela doou os direitos autorais. Hoje, esta é uma publicação do Senado Federal. E a criança que lê este livro, a professora que lê este livro, com certeza vai ter um respeito maior, não só pela Constituição Federal, mas pelos cidadãos que cercam a sua vida. Esse livro aqui vai despertar no estudante, e a gente já tem provas disso, de que não é difícil respeitar a Constituição Federal e conhecer os seus direitos e seus deveres como cidadãos. Isso é um trabalho na Escola do Legislativo, presidente. Veja só. E não só satisfeito com esse tipo de trabalho, voltado principalmente para as crianças e estudantes, o ano passado, a Escola do Legislativo do Senado, a nosso pedido, criou uma publicação voltada para os vereadores de todo o Brasil. Foi um ano de eleição, 2016, e nós pedimos ao Instituto Legislativo Brasileiro, que é a Escola do Legislativo do Senado, que preparasse uma publicação para que os vereadores eleitos em 2016 tomassem conhecimento do que realmente é a atividade de um vereador. E foi daí que surgiu essa publicação.
o poder legislativo municipal no Brasil, papel institucional, desafios e perspectivas. Numa linguagem que qualquer vereador de qualquer localidade vai entender. Aqui neste livrinho, eu digo livrinho porque ele tem poucas páginas, está dito, está escrito o que é o que um vereador pode e o que um vereador não pode fazer. E aí, prefeito, me permite, não é só para o vereador não, é também para o prefeito. O vereador que tomar conhecimento, que tiver esse livro sobre sua mesa e todo dia tiver o cuidado de ler alguma coisa dele, com certeza ele vai ter uma atuação legislativa bem mais proativa do que teria sem o seu conhecimento. Isto, presidente da Ragor, é o trabalho de uma escola legislativa no país. E com essas duas demonstrações, eu espero que a Escola do Legislativo, Dr. Romero Tarragó, e também esta Câmara, através da vereadora Zuma, homenageou. Porque ele foi um vereador e foi um prefeito, mas principalmente ele foi um fazedor de escolas, porque construiu 2 escolas nesta cidade. E fazer escolas no Brasil é muito mais importante do que fazer estradas, do que fazer presídios, do que construir pontes. Porque a escola ela é tão importante quanto a saúde. E eu diria até que a escola, em alguns momentos, ela é mais importante, me permita, Vossa Excelência, que é médico, em alguns momentos a escola é até mais importante do que a saúde, porque com a escola, com a educação, você previne uma série de doenças, e Vossa Excelência, como médico, sabe muito bem disso. E eu costumo dizer, e às vezes tenho criado alguns problemas, de dizer que a dengue é muito mais um problema de educação do que de saúde, na minha concepção. Você pode ver que a dengue normalmente ataca onde não há educação, onde não há cidadania. E ela previne uma série de doenças. E previne e cura a pior doença que pode existir para o ser humano, presidente da Ragor. A educação, ela cura a doença da ignorância. E essa é a doença que mais maltrata o ser humano. Eu vou encerrar, presidente, querendo passar as mãos de Vossa Excelência, como trouxe o vereador Edson, para simbolizar como a nossa Constituição deve ser levada a sério por todos os cidadãos. Simbolicamente, eu trouxe aqui para a Câmara Municipal de Uruguaiana, em nome de Vossa Excelência, um exemplar da Constituição Federal que nós entregamos à gráfica do Senado todos os anos aos senadores da República. O exemplar é idêntico ao que o senador recebe, um exemplar personalizado, com uma capa especial, e nós entregamos ao senador para que ele se inspire e tenha na sua mesa de trabalho a Constituição e que ele possa consultá-la todos os dias do seu mandato e, com isso, trabalhar melhor ainda para o Brasil. E, dizendo isso, eu encerro minhas palavras dizendo a Vossa Excelência a todos os presentes um verso de um poeta português que todos nós conhecemos, Fernando Pessoa, talvez o maior poeta da língua portuguesa, e que ele, em homenagem ao povo português, lá pelo século XV, era um dos países conquistadores do mundo, era uma grande potência mundial, e saía mar afora em busca de novas terras, em busca de novas descobertas,
mas iam aqueles portugueses ali às margens do rio Tejo sair com o destino de ir, mas sem a certeza da volta. E ficavam ali aquelas viúvas vivas daqueles portugueses, assistindo seus maridos partirem. E o Fernando Pessoa interpretou muito bem esse sentimento português num poema chamado Mar Português, e num verso que ele diz que tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Eu cheguei ontem em Uruguaiana e fiquei feliz porque eu fui recebido aqui com frio daqui dos Pampas, e eu vim de uma terra que está pegando fogo, que é Brasília. Já há algum tempo, sem se conseguir apagar aquele incêndio, ninguém sabe até quando vai durar. E esse frio foi generoso demais comigo. E eu percebi ali claramente que o frio do Uruguaiana é só o frio térmico. Na realidade, a alma do povo daqui de Uruguaiana é uma alma tão grande quanto do poema do Fernando Pessoa. Muito obrigado. A Constituição para a história. E eu trouxe a vereadora do Padre da Igreja. O Senado tem um acervo de obras de arte muito bonito, muito valioso. E eu trouxe para o senhor também uma edição no catálogo de obras de arte do Senado aqui para a Câmara Municipal de Uruguaiana. Aqui aos cidadãos da cidade as obras de arte do Senado Federal nesse catálogo, e um catálogo também com a exposição sobre o Império Brasileiro que aconteceu na Brasília. Então, que sirva para a nossa cultura aqui da cidade de Uruguaiana. Foi uma honra de ter trazido aqui. Vou aproveitar então. Vereador Edson, todos que acompanhem, por favor, vereador. Vereador Edmar, aqui é a ascensão do projeto, né? Já. A escola do legislativo, né? Todos os vereadores? Nem todos. Pode ser. Ah, sim. Vereador Azul, Nosso diretor de cima, Regulando o foco aí. Tem que mais.
Obrigada.